delas. Eu queria começar lendo um texto escrito por um político muito conhecido, chamado Mao Tse-tung, que implantou o sistema comunista na China. Talvez vocês não conheçam a história do Mao Tse-tung. O Mao, como as pessoas o chamam, era um bibliotecário. Na época, eles na China começaram a ser, eles tinham sido invadidos pelos ingleses, que começaram a explorar economicamente a China. E os chineses, naquele sistema de exploração, perceberam que não estavam suficientemente preparados para lidar com aquilo. E eles se deram conta de que estavam muito recuados no que diz respeito à filosofia. Começaram a se preocupar com o assunto. Na China havia uma consciência de classe muito baseada na sabedoria. Há séculos, uma elite de sábios sustentava o imperador nas suas decisões políticas mais importantes e, portanto, eles eram muito sensíveis à ideia de que é a educação que gera a, entre aspas, desigualdade. Portanto, eles foram procurar exatamente em causas teóricas a desigualdade que eles tinham em relação à superioridade inglesa. Então, nesse período, o Mao Tse-tung, que estava já estudando a filosofia de um pedagogo americano chamado John Dewey, de matriz hegeliana, que, portanto, entende que a contradição faz parte da própria estrutura da realidade, conheceu os escritos do Marx. Então, ele resolveu escrever um livro, tempos depois, chamado A Contradição, em que ele explicava, teoricamente, aquilo que ele estava fazendo, a revolução através de um sistema educativo. O Mao Tse-tung, de fato, começou a alfabetizar camponeses e, alfabetizando-os, foi lhes dando a consciência revolucionária, de tal modo que, com os camponeses, ele foi aos poucos construindo a sua revolução sangrenta e a sua ditadura implacável. Acontece que nesse livro, A Contradição, Mao Tse-tung diz coisas bastante interessantes, das quais eu gostaria de partir. Eu vou começar lendo 2 parágrafos desse livro do Mao Tse-tung. Diz o Mao que existem 2 concepções distintas do mundo: a concepção metafísica e a concepção dialética. E ele diz: a metafísica, o evolucionismo vulgar, considera todos os fenômenos do mundo como isolados e em estado de repouso. Considera-os unilateralmente. Uma tal concepção do mundo faz ver todos os fenômenos, formas e categorias como eternamente isolados uns dos outros, como eternamente imutáveis. E, se reconhecem as mudanças, é apenas como aumento ou diminuição quantitativos, como simples deslocação, residindo as causas de um tal aumento, diminuição e deslocação, não nos próprios fenômenos, mas sim fora deles, isto é, na ação de forças exteriores.
Os metafísicos sustentam que os diferentes fenômenos do mundo, assim como o seu caráter específico, permanecem imutáveis desde o começo da sua existência, sendo as modificações ulteriores apenas aumentos ou diminuições quantitativos. Pensam que um fenômeno não pode fazer mais do que reproduzir-se indefinidamente, sendo incapaz de transformar-se em fenômeno diferente. Segundo eles, tudo que caracteriza a sociedade capitalista, quer dizer, a exploração, a concorrência, o individualismo, etc., encontrava-se igualmente na sociedade escravagista da antiguidade, inclusive na própria sociedade primitiva, e há de continuar a existir de modo eterno, imutável. As causas do desenvolvimento da sociedade explicam-nas por condições exteriores a esta, como o meio geográfico, o clima. De uma maneira simplista, tentam encontrar as causas do desenvolvimento fora dos próprios fenômenos. E determinado pelas respectivas contradições internas. Por isso são incapazes de explicar a diversidade qualitativa dos fenômenos, bem como a transformação de uma qualidade em outra. Na Europa, esse modo de pensar encontrou a sua expressão no materialismo mecanicista do século XVII e XVIII, e posteriormente, nos fins do século XIX e começo do XX, no evolucionismo vulgar. Na China, o pensamento metafísico, que se exprimia na afirmação o céu é imutável, imutável é o tal, foi defendido durante muito tempo pela classe feudal decadente no poder. Quanto ao materialismo mecanicista e ao evolucionismo vulgar, importados da Europa nos últimos 100 anos, encontraram seus defensores na burguesia. Essa é a primeira ideia do Mao Tse-tung. Você tem um pensamento metafísico. Esse pensamento metafísico é simplista. Isso é ingênuo. Acha que a causa das mudanças dos fenômenos sociais está fora desses fenômenos. E que eles são, de algum modo, eternos. Só que tem um segundo modo, que é o que ele chama de concepção dialético-materialista. Diz ele: contrariamente à concepção metafísica do mundo, a concepção materialista dialética entende que, no estudo do desenvolvimento de um fenômeno, deve partir-se do seu conteúdo interno, das suas relações com os outros fenômenos. Quer dizer, deve considerar-se o desenvolvimento dos fenômenos como sendo o seu movimento próprio, necessário, interno, encontrando-se, aliás, cada fenômeno no seu movimento, em ligação e interação com os outros fenômenos que o rodeiam. A causa fundamental do desenvolvimento dos fenômenos não é externa, mas interna. Ela reside no contraditório do interior dos próprios fenômenos. No interior de todo fenômeno há contradições. Daí o seu movimento e desenvolvimento. O contraditório no seio de cada fenômeno é a causa fundamental do respectivo desenvolvimento. Enquanto que a ligação mútua e a ação recíproca entre os fenômenos não constituem mais do que causas secundárias. Ou seja, preste atenção aqui, ó. Façam um esforço por ficarem atentos. Eu sei que vocês talvez não estejam acostumados a lidar com textos densos. E logo depois do almoço precisam fazer um esforço para manter a concentração nestes. Mas façam esse favor, por favor, porque senão vocês não vão entender o que eu estou querendo dizer aqui. Em outras palavras, o Mao Tse-tung está dizendo com razão que existem duas concepções, nessa perspectiva dele, da história, do mundo. A primeira
é a concepção tradicional que diz que os fenômenos são alterados por causa de um agente, né? Então, por exemplo, se essa porta se abre, você vai dizer, por que essa porta se abriu? Alguém abriu essa porta? Ela estava mal fechada e passou um vento, e o vento a abriu? Se a gente ouve um barulho, imediatamente a gente se move na direção do barulho e diz, o que aconteceu? Porque aquilo foi causado por alguém. Hoje mesmo eu mostrava para o pessoal aqui um vídeo de Facebook de um padre que celebrou uma vigília pascal e eles fizeram uma criatividade litúrgica durante o Glória e explodiram um Cristo ressuscitado no fundo do altar com um pano caindo, e a igreja inteira se assustou e deu um grito com aquilo, enquanto não soube, peraí, o que está acontecendo? Porque você tem que entender qual é a causa que está por trás dos fenômenos. Se você não entende qual é a causa exterior aos fenômenos, você não vai conseguir entender os fenômenos. E há uma outra concepção que diz que os fenômenos, eles são contraditórios em si mesmos. E, sendo eles contraditórios em si mesmo, a razão da mudança está na contradição. Quem sacramentou isso foi o Hegel, na filosofia hegeliana, quando ele disse que o que move a história, no fundo, é a dialética, é a contradição, são os opostos, né? É uma ideia que já está antiga na gnose, ela não é uma ideia totalmente originária do Hegel. Aliás, existem livros que dizem que o Hegel foi esotérico, na verdade, que era cabalista, que no fundo ele professava uma religião gnóstica e a filosofia dele incorpora elementos disso na sua elaboração. Me parece muito verossímil. E segundo ele, o que move a história são essas contradições. Então, você não tem que procurar uma causa externa. As coisas são assim. A contradição está aí. E essas contradições, elas precisam ser impulsionadas para que a história possa andar. Inclusive, você precisa explodir contradições para você fazer uma passagem histórica. Sem uma revolução, você não consegue mover a história. É óbvio que o Marx depois traduziu isso em termos políticos um pouco mais claros, dizendo que você tem que, de fato, surfar nas contradições. Ele acreditava que o máximo da contradição histórica era a contradição entre a burguesia e o proletariado, e que essa contradição seria, no fundo, a última grande contradição e que ela iria explodir em 1848 e ia dar origem à sociedade socialista, à sociedade comunista depois. Porque essa contradição era a mais radical que existia até então. Que é a mais radical? Ele tem razão. O que ele não tem razão é imaginar que a história inteira está constituída dessa contradição, e essa contradição, ela é de origem meramente histórica, entendendo histórico aquilo que o Marx diz, quer dizer, ela surgiu com uma excrescência da história, ela aconteceu. Essa visão, que está muito bem explicada aqui nesse livro, A Contradição do Mao Tse Tung, pegou na cabeça das pessoas. Pegou. As pessoas acham que os fenômenos históricos, eles acontecem espontaneamente, eles surgem por causa das próprias dialéticas da realidade. Então, por exemplo, a maior parte das pessoas acha que o aborto está aí porque surgiu. Sabe por que surgiu o aborto? Não tem porquê. Perguntar por um porquê é simplista. Foi acontecendo. A sociedade se deu conta de que a mulher é dona do seu corpo e que ela tem o direito de expulsar o inquilino mal-vindo. Então, ela pode se desfazer desse inquilino. E a morte do inquilino não é tão importante assim, porque o inquilino não tem autoconsciência.
e ele não tem capacidade autopoética, ele não se autodetermina, ele não tem, sob certos aspectos, nem sequer capacidade de dor, segundo dizem alguns, se for nos primeiros dias. Então, dizem eles, a mulher de repente percebeu que ela é dona do seu corpo. Assim como nós percebemos que o gênero é uma construção aleatória. Mas que, na verdade, o masculino e o feminino são invenções. Não existe identidade. A ideia de uma identidade foi uma construção artificial, autoritária, impositiva, repressiva, dominatória, abusiva, descuidadora das vulnerabilidades. E agora aconteceu que a gente percebeu que não havia razões para que a identidade existisse. Mas, na verdade, ela nunca existiu. A gente está se dando conta disso agora. Isso vai acontecendo porque é o próprio movimento da história. Nós vamos nos emancipando. Hoje nós temos direitos que antes nós imaginávamos que não existiam. Hoje nós estamos nos libertando de estruturas de poder que nós imaginávamos que eram inexpugnáveis, que eram a própria estrutura da realidade. Hoje a gente vê que não são a estrutura da realidade e a gente consegue se desvestir dessas estruturas de poder. Então, segundo essas observações, você encontra isso assim na sua escola, os seus colegas de colégio, as suas amigas de cabeleireiro, as pessoas da sua família pensam assim. Elas acham que são problemas de hoje em dia. Que hoje em dia existe, de fato, o problema dos direitos das minorias sexuais, que antes não existia isso, mas surgiu tudo muito espontaneamente. E as pessoas, inclusive, inventaram um jargão para nos impedirem de ver a causa extrínseca. Toda vez que a gente diz que há uma causa por trás disso, eles falam, credo, lá vem você com essa teoria da conspiração. Lá vem você com essa ideia macabra de que existe uma intenção por trás. Que bobagem, as pessoas são boas. Aliás, eu acho que eu vi um gatinho. É a síndrome do piu-piu. Todo mundo contraiu essa doença, aqui sistematicamente exposta pelo Mao Tse Tung nesse livro. Exemplarmente posta. São problemas dos dias de hoje. Nós precisamos lidar com esses problemas. Inclusive, os debates vão sendo desfocados de propósito e as pessoas não percebem isso. Ontem mesmo alguém me perguntava, assim que eu cheguei em Divinópolis, eu vim para BH hoje, e ontem quando eu chegava alguém me perguntava, padre, será que não é verdade que nós precisamos respeitar mais a laicidade do Estado? O Estado é laico e, portanto, nós precisamos deixar essas discussões sobre as minorias de lado, deixar as minorias se resolverem em relação aos seus direitos, porque, afinal de contas, são requisições odiernas, elas não existiam antes. E aí eu explicava, você não está entendendo que essa questão aqui, ela é totalmente desfocada. O problema não é Estado laico ou não. Por quê? A questão não é em si mesma religiosa. Não é. É uma questão de filosofia do direito. De filosofia do direito. Então, por exemplo, casamento. A palavra casamento
vem da palavra acasalamento. Ora, portanto, ela está baseada na ideia dos dois sexos que se complementam. Cada um tem a sua função. O homem faz determinadas coisas e a mulher recebe determinadas ações próprias do homem. A cópula sexual está muito bem determinada. E é exatamente por isso que você tem um homem que se casa com uma mulher, até nas culturas poligâmicas. Nas culturas poligâmicas, um homem se casa com uma mulher, depois ele pode se casar com outra mulher, depois ele pode se casar com outra mulher, mas você não tem um casamento triplo, você tem 3 casamentos. Mas os casamentos são sempre binários. Por quê? Existe como um homem copular simultaneamente com 3 mulheres, 4 ou 5, ele não tem equipamento biológico para isso. Ou seja, casamento vem de acasalamento. Ora, a partir do momento em que você constrói uniões artificiais e as chama de casamento, por exemplo, a partir do momento em que o homem pode se casar com outro homem, e aí você não tem mais a complementariedade sexual e não tem mais a função sexual, tudo passa a ser combinável, tudo passa a ser conversável, não há uma função determinada. O que te impede de casar 3 homens? 4. Uma orgia inteira, 50 pessoas copulando entre si, e chega um oficial do Estado e diz: eu vos declaro casados. O que impede isso de acontecer? Nada. Assim como nada impedirá que aconteça o chamado casamento intergeneracional, que é você se casar com alguém que já está morto. Ou casar com uma criança, que é incapaz de consentimento, porque é inábil do ponto de vista legal. Ou você fazer o chamado matrimônio interespécies, que é uma pessoa casar com um animal. Ou você realizar o chamado automatrimônio, que é a pessoa se casar consigo mesma e viver narcisamente feliz para sempre consigo. Por quê? É óbvio, se você não tem mais a figura sexual na base, você não tem mais a figura jurídica. Casamento, se não significa algo, não significa mais nada. Tudo que pode significar qualquer coisa não significa nada em si mesmo. Ou seja, você querendo expandir a noção de casamento, na verdade o que você está fazendo é destruí-la. Tá claro? Precisa ter uma faculdade de filosofia para entender isso, precisa ser um profeta, ou muito menos precisa ser religioso. Essa conversa é uma conversa religiosa? O que tem a ver laicidade do Estado com isso? Ou confessionalidade, ou opressão religiosa? Isso é dogma de fé? O que eu estou falando aqui é matéria de doutrina? Então você está vendo que toda a discussão do último final de semana sobre Estado laico, ela é falsa, ela é uma mentira, ela é uma empulhação, é uma enganação, ela é criminosa, ela é falsificatória, ela é ludibriante, ela é desrespeitosa, ela é insultuosa. Ela, se nós estivéssemos num momento de saúde mental institucional, ela seria passível de ser criminalizada, porque ela está induzindo as pessoas ao erro. Um tema não tem nada a ver com o outro. Não há meias conversas aqui. É assim. Inclusive, qualquer ser humano entende isso. Pode ser ele homossexual, transexual, bissexual, pansexual, assexual, ou qualquer outro tipo de identidade ou de escolha sexual que se queira referir. Qualquer pessoa é capaz de entender isso. E de perceber que, por exemplo, o casamento goza do favor do direito,
por uma precedência de natureza e de bem social. Óbvio, porque se a família é a célula madre da sociedade, a sociedade, para se proteger, precisa proteger a família, que é a sua célula madre. É simples, não precisa ser nenhum magistrado para compreender esse tipo de raciocínio. E quando, por exemplo, aparece num determinado termo de, entre aspas, união consensual, ou qualquer outro nome que se queira dar a isso, que um homem e um outro homem, uma mulher e outra mulher, vai conviver amore uxorio, a modo de mulher, a modo de casamento, é óbvio que isso aqui é uma deterioração, é uma destruição da própria figura jurídica de casamento. Portanto, não tem nada a ver com o Estado laico. Agora veja, as pessoas ingenuamente acham que não, é que hoje em dia nós estamos muito mais sensíveis e críticos ao fato de que a religião não deve dominar sobre os nossos comportamentos. Então as pessoas de repente começaram a imaginar que o Estado é laico e, portanto, nós fazemos o que nós queremos e não está nada determinado. Você veja que conversa mais maluca, que debate desfocado. O que tem a ver Estado laico com liberdades, com a evolução da sociedade, com esses temas que não têm a ver, logicamente, com o assunto? Ninguém está entendendo? Há uma confusão por trás. Ora, se há uma confusão por trás, e as pessoas são induzidas a acreditar que não há uma causa exterior, que ninguém está fazendo isso, que isso é geração espontânea, que isso é apenas resultado do desenvolvimento da sociedade, a consequência será que, em havendo alguém, nós não estaremos atentos ao fato de que este alguém o está fazendo. Ou seja, você tem um agente oculto que goza do favor da sua própria ocultação. Ele está te dizendo, imagina, querido, né? É mais ou menos um homem que pega a sua mulher na cama com outro, aí o outro diz, não, querido, o chifre não existe, é uma coisa que colocaram na sua cabeça. Mas isso é tudo uma figura de linguagem, imagine só, você está imaginando coisas. Não vamos te levar para o psiquiatra, você está tendo alucinações. Não existe nada disso, nós todos chamamos, olha aqui, eu e a sua esposa, nós queremos o seu bem. Né? Quer dizer, note, é exatamente isso, né? Exatamente isso. As pessoas adquiriram o vício mental de se protegerem da ideia de que existe um agente externo, inclusive estigmatizando a possibilidade de que haja um agente externo com a alcunha, com o clichê, com o rótulo de teoria da conspiração, ou obscurantismo, ou seja lá o que for. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para nos aproximarmos dessa temática é analisá-la com calma e perceber se existe ou não existe um agente externo. Quer dizer, há uma mão por trás do fantoche que se mexe ou não? Se há uma mão, quem é? A gente precisa abrir a cortina e perceber. Quem é que está movendo essas coisas? O Mao Tse Tung diz que elas se movem por si mesmas. Será? É isso mesmo? Isso não procede de lugar nenhum? É isso mesmo? Ora, não é isso mesmo. E é muito simples você perceber isso. Basta você rastrear quem está fazendo. Desde a coisa mais básica que é siga o dinheiro. Siga o dinheiro, né? A rota do dinheiro, de onde está vindo o financiamento. Você vai perceber quem é que está por trás, e não é muito difícil você fazer isso. Né? Até bem pouco tempo atrás havia um site
nos Estados Unidos, parece que não existe mais, eu pelo menos nunca mais vi, que era exatamente isso. Ele mostrava quem são os financiadores das grandes ONGs, desses grupos boníssimos que existem no mundo, promovendo de uma maneira altruísta e desinteressadíssima o nosso bem pessoal sem que nós queiramos. Então quem é que está financiando? É uma pergunta. Quem é que está por trás? Quais são as suas intenções? E quando nós percebemos isso, nós notamos que essa história de que existe uma teoria da conspiração, essa frasezinha de efeito, isso é apenas sinal de ignorância, só isso, não é outra coisa. O rastreamento nos levará à mão que está movendo os fantoches. Nós vamos compreender isso. Na verdade, existem dois modos de fazer. Um primeiro modo é o modo mais difícil, que é aquele com o qual a gente começa a estudar esses fenômenos. Os primeiros pró-vidas fizeram exatamente isso. Eles viram o assunto do aborto. Aborto, todo mundo de repente começa a falar de aborto, de onde está vindo isso. Foram ver de onde estava vindo. Peraí, mas tem gente trabalhando para isso? Mas que coisa mais maluca, matar bebês. Por que estão fazendo isso? E aí foram vendo, foram analisando, juntando causa com causa, fazendo o contrário do que diz Mao Tse-tung. Mao Tse-tung diria, não, mas é que as mulheres hoje em dia elas entenderam que abortar não tem problema. Existe técnica para isso, antes não existia. Hoje existe ultrassom, antes não existia. Hoje existem técnicas de aborto seguro, antes não existia. Então, hoje nós temos meios técnicos, a consciência moral está mais soft. As pessoas estão compreendendo tudo de um modo um pouquinho menos problemático, menos religioso, menos culposo. O superego da sociedade foi caindo e hoje em dia as pessoas estão muito mais free. E assim elas abortam. Qual é o problema? Diria uma abordagem do Mao Tse Tung. Os primeiros pró-vidas foram entendendo que não, peraí, vamos ver o que está por trás, e aí foram percebendo exatamente o que existe por trás. Quem é que está movendo isso, até que você chegou ao núcleo da questão. O problema é exatamente esse, chegar ao núcleo da questão. O primeiro caminho é esse, é o caminho, digamos assim, indutivo, dos efeitos até as causas. Como esse caminho é difícil, eu vou fazer o outro caminho, que é das causas aos efeitos. Já partindo dessa compreensão, eu vou começar a partir das causas, mostrando para vocês como é que elas foram se desenrolando, até nós produzirmos os efeitos que nós temos aí diante de nós hoje em dia. Isso é muito importante que nós estejamos falando aqui. Depois eu poderei falar isso até de um modo mais claro. Por enquanto, está dando para entender? Está dando para acompanhar? Está difícil? Alguém está perdido no meio do labirinto? Não? Algum choro, reclamação, lamento, grito? Não? Então vamos adiante. Ora, o que está por trás do tema do aborto não é a proteção das mulheres. Aliás, ninguém está nem aí para as mulheres. Sinto muito dizer, sinto muito informar, mas a verdade é essa. O problema que está por trás do aborto, o motivo para a implantação do aborto é o controle populacional. Esse é o motivo. Agora, por que a chamada explosão populacional seria um problema? De onde vem essa ideia de que a explosão populacional é um problema? Bom, nós só vamos entender isso se nós entendermos a história das grandes fundações internacionais. Por quê? Com a liberdade econômica que vigia nos Estados Unidos durante o século XIX, surgiram as maiores fortunas que a humanidade jamais tinha visto até então.
oceanos de dinheiro. Quantidade de fortuna que são humanamente inesgotáveis. Impossíveis de se ver. É que nem você olhar o oceano. Qual é a pessoa que consegue olhar o oceano no nível da proximidade sua com o oceano? Não tem jeito. Não dá. Ou você se afasta e tem uma visão mais completa desde um ponto de mira muito distante, e aí você não vai perceber de perto o oceano. Ou se você quiser perceber o oceano de perto, você vai ter que se contentar com uma visão restrita, porque não dá para ver a totalidade. No caso, profundidade e amplitude não são conciliáveis. Ora, essas fortunas são de valores que nem os seus próprios proprietários conseguem perceber, porque elas estão crescendo a todo dia com uma velocidade incontrolável e numa proporção inalcançável, que nem eles literalmente sabem o que tem, de maneira perfeita. Pobre não sabe o que é rico, viu, gente? A gente tem uma ideia muito assim, a gente acha que rico é quem pode comprar um avião. E eles riem. Que bobagem, né? Porque é muito maior do que isso. É muito mais. Nós não conseguimos imaginar o que é. Ora, o que acontece? Quando estes multimilionários de origem cristã eram, em sua grande parte, evangélicos nos Estados Unidos, perceberam que eles poderiam fazer algo de útil para a humanidade, até instigados pelos seus pastores, criaram fundações. Fundações, independentemente das suas empresas, fundações originadas com as doações que eles davam, para promoverem o desenvolvimento social. Inicialmente em 3 áreas: a educação, a agricultura e a medicina, que eram áreas muito precárias no século XIX. Ninguém era educado, pouca gente recebia educação. Do mesmo modo, pouca gente podia, de fato, desfrutar de uma segurança agrícola. Tudo era muito passível às alterações climáticas, às reveses naturais. E, ao mesmo tempo, a medicina era demais de precária, sobretudo para quem era pobre, não tinha recursos para se tratar. Então, eles começaram a desenvolver programas de ajuda às populações carentes. Quem começou com isso foi o John Rockefeller First, o John Rockefeller pai. Ele, de fato, desenvolveu mesmo uma fundação, a Fundação Rockefeller, que se ocupava claramente disso. Acontece que, no final do século XIX, começou a se difundir com força a teoria neomalthusiana. O malthusianismo é a doutrina inventada pelo padre Malthus, Malthus, um clérigo anglicano, que, observando na sua paróquia que o número de óbitos era inferior ao número de nascimentos, começou a alarmar as pessoas, dizendo que era necessário controlar o crescimento da população, senão, segundo as suas projeções, não haveria comida para todo mundo, e que, consequentemente, as pessoas deveriam aderir mais ao celibato. Um anglicano pregando celibato. Imagine que ironia. E que as pessoas deveriam pregar o celibato para viver o celibato para não procriarem, porque a população estava crescendo desmesuradamente e a consequência disso seria um caos. Ora, depois que ele morreu, seus discípulos fizeram uma pequena alteração na doutrina. Está tudo perfeito, menos essa parte do celibato. Vamos aderir a técnicas de contracepção. Na época elas eram muito rudimentares. Eram apenas técnicas do tipo
usar preservativos muito rudimentares, feitos com tripa de porco, né? Ervas que as mulheres passavam nas partes íntimas e funcionavam como uma espécie de espermicidas, lavagens, chás de lavagem uterina pós-coital. Depois descobriram, inventaram o DIU, né? O DIU foi inventado com as éguas, né? Alguém teve a ideia de colocar uma pedra dentro do útero da égua, através da cavidade vaginal, e perceberam que ela não tinha filhos, ela abortava, né? E aí falaram assim, vamos fazer isso com as mulheres também. E aí começaram os primeiros dispositivos intrauterinos, que depois foram se desenvolvendo e foram se tornando mais eficazes. Os neomalthusianos começaram a propagar técnicas contraceptivas. Na época, basicamente, se usava o coito interrompido, né? A tabelinha, mas também praticada de modo muito precário. E as pessoas começaram com ideias de controle de natalidade, mas eram muito fracas até então. Ora, o John Rockefeller Jr., o segundo, o filho, estudando numa universidade progressista, tomou contato com as ideias neomalthusianas e começou a entender, olha, seria melhor que os pobres tivessem menos filhos. Começou um pouco a defender esse princípio, mas de um modo não muito, digamos, convicto, fanático. Começou a defendê-lo e ele, como começou a encabeçar a Fundação Rockefeller, entendeu que era o caso de, aos poucos, ir aderindo nos programas sociais à chamada educação para a paternidade responsável e coisas do tipo. Mas de modo muito pouco competente até então. Acontece a Primeira Guerra Mundial. Quando acontece a Primeira Guerra Mundial, nós temos ali a destruição quase completa da Europa. As fundações começaram a perceber que só aquelas obras beneméritas não seriam suficientes. Por quê? Porque surgiria uma guerra, e aí, surgindo a guerra, você destrói tudo que você conquistou. Então você precisa impedir isso de acontecer. Então, a Fundação Rockefeller notou que seria necessário começar a dominar o comportamento das pessoas para você acabar com as guerras. E eles começaram a investir em pesquisa, sobretudo em 3 direções. Primeiro, pesquisas de tipo genético. Você descobrir qual é o gene da guerra, o gene belicoso, e aí você causar uma alteração nas pessoas, que elas nascem assim, totalmente paz e amor, né? Como se já nascessem meio maconhadas. E aí elas não iriam adotar nenhum tipo de guerra. Um segundo campo de pesquisa era o campo propriamente psiquiátrico. Vamos dar calmante para todo mundo, acalmar todo mundo, né? Joga calmante nas represas, Rivotril assim na água. A pessoa já acorda calma, né? E assim você vai acalmando as pessoas assim tranquilamente, sem que elas percebam como. E depois a via psiquiátrica, que é você, aliás, sociológica, que é você mexer nas estruturas da sociedade para que as estruturas da sociedade desfavoreçam a guerra, né? Desfavoreçam atitudes beligerantes das pessoas. Ora, eles perceberam que o único jeito de você conseguir dominar o comportamento das pessoas e ao mesmo tempo acabar com a guerra
seria você criando o governo mundial. Você teria que criar um governo mundial. Deveria existir um governo mundial mais ou menos nos moldes americanos, né? Então, na América, você tinha, em princípio, né, o faroeste, em que todo mundo resolvia as coisas na base do tiro, né? Olho por olho, dente por dente. Depois você criou os estados exatamente para resolver essa questão de justiça entre as pessoas. Então, o Estado faz o indivíduo conversar. Você cria instituições jurídicas que fazem o indivíduo conversar com o outro. Se o outro te roubou, você não vai matá-lo, você vai denunciá-lo. E aí vamos ver se ele te restitui, o que ele tem que te pagar em dobro, o que ele tem que pagar para o Estado pelo transtorno que ele causou. E assim você estabelece a justiça. Depois os estados começaram a fazer guerra entre si e eles criaram um governo constitucionalista americano baseado nos princípios do Montesquieu, em que você tem estados pequenos que se regem a si mesmos e você tem um governo federal que, na verdade, ele apenas é uma instância quando surge um conflito entre os estados. E para defesa do território comum e da própria nação como um todo, né? Mas um Estado que não é muito invasivo. Um Estado que respeita as autonomias locais. Então eles entenderam que seria interessante você criar um governo mundial mais ou menos como o governo dos Estados Unidos. Um governo mundial que, no princípio, na mentalidade deles, deveria ser um governo de tipo federalista e as nações elas iriam conversar entre si. Depois eles perceberam que não dava para ser um governo desse tipo, porque sempre você vai ter interesses individuais. E o todo, o governo único, o interesse, entre aspas, global, geralmente vai acabar ficando em segundo plano diante dos interesses mais locais. Então você tem que ter um governo realmente forte. Um governo central que seja realmente forte. Ora, estão conseguindo acompanhar? Sim? Muito bem. Ora, o que aconteceu? Eles perceberam que já havia uma fundação que trabalhava pela criação do governo mundial. É a chamada Fundação Rhodes, que existe até hoje, né? Fundada pelo Cecil Rhodes, no século XIX, é um homem que percebeu que precisava criar um governo mundial para o progresso da humanidade. Primeiro, ele achava que deveria ser debaixo da coroa inglesa, né? A monarquia britânica dominaria o mundo inteiro. Na época, isso fazia sentido. Depois, a Inglaterra foi ficando cada vez mais fraca. Surgiu a Liga das Nações, então eles começaram a entender que seria necessário criar um governo mundial debaixo da Liga das Nações. E, por fim, quando surgiram as Nações Unidas, depois da Segunda Guerra Mundial, eles perceberam que esse governo mundial deveria se dar debaixo, por assim dizer, das Nações Unidas. Ora, a Fundação Rockefeller começou a se inspirar nas ideias da Fundação Rhodes. E começou a perceber que aquelas ideias, aqueles princípios, eram muito mais interessantes do que pareciam no primeiro momento. Consequentemente, para acabar com as guerras, eles entenderam que seria necessário 4 coisas. Primeiro, abolir a soberania das nações. As nações não podem ser soberanas. Elas têm que estar debaixo de uma autoridade mundial. 2. Estabelecer um governo mundial forte para que as nações não possam se rebelar. Então tem que ser um governo mundial incontrolável. Ele tem que ser realmente forte. Não pode ser um governo mundial modesto, como se pensava no início. Precisa ser muito forte. 3.
você não vai conseguir fazer isso apenas pela via política. Então você tem que dominar, tem que controlar o comportamento das pessoas individuais, alterando a estrutura da sociedade. E você veja que esse negócio de controlar o comportamento das pessoas é algo que as pessoas não podem perceber. Isso tem que ser feito de modo imperceptível. E acontece. Se você parar para se autoanalisar, é um processo isso aqui, um processo muito profundo de autoanálise. Quantas coisas, quantos comportamentos que você tem que não são seus? Que são dados. Por exemplo, todo mundo escuta as mesmas músicas. Todo mundo fala dos mesmos assuntos. Todo mundo está ligado nos trend topics do Twitter. Todo mundo usa as mesmas marcas de roupas, quer saber do que está se falando, todo mundo segue as tendências da moda, todo mundo segue as tendências do que está por aí, come mais ou menos nos mesmos restaurantes. As opções são as mesmas. Basicamente, as pessoas têm comportamento muito massificado. Em São Paulo isso é bem característico, né? Lá em São Paulo se diz que todo mundo vai para a mesma pizzaria. Né? E é realmente assim, né? Você tem o trânsito da segunda-feira para ir para o seu trabalho, e quando você tem um feriadão prolongado, você tem o trânsito da praia. Você tem a fila do banco, mas você tem a fila do restaurante lá na praia, ou em Campos do Jordão, quando é frio. É aquilo, as pessoas elas têm comportamento massificado. Trabalho e descanso é praticamente a mesma coisa, tem a mesma estrutura axiológica. As pessoas não percebem isso. O que seria mais lógico? Não era pegar o carro e ir para o centro da cidade de São Paulo num dia de feriado, que não tem ninguém trabalhando, não tem trânsito nenhum, e você ir para o interior na época de trabalho, justamente quando lá não tem ninguém? Mas por que todo mundo faz exatamente o contrário? Todo mundo tem comportamento massificado, né? É curioso, nós temos muitos comportamentos. Então a gente é dominado e não percebe. Aliás, o fato de não perceber é já sinal de que a gente está sendo dominado. O fato de que a gente faz exatamente as mesmas coisas, consome os mesmos produtos, fala dos mesmos assuntos, é guiado pelas mesmas percepções, a gente não consegue furar o bloqueio da estrutura que criaram para que nós vivamos circunscritos àquela realidade, ao show de Truman. A gente vive naquele mundo que foi criado para a gente. É exatamente isso, é o controle do comportamento individual. Até gente da igreja, né? Até gente da igreja, você percebe que você quer quebrar um paradigma, fala assim, não precisa fazer assim, por que você tem que fazer assim? A pessoa não consegue, não, mas não pode, tem que ser assim. Porque está todo mundo fazendo aquilo. A pessoa ela não tem segurança suficiente de agir contra a corrente, digamos assim. E o quarto ponto para a criação do governo mundial é o controle populacional, claro. Porque uma população grande significa duas coisas. Primeiro, famílias numerosas. E a família numerosa é muito mais unida do que uma família nuclear, óbvio. Uma família numerosa é uma família em que as pessoas se defendem muito mais, elas se identificam muito mais, elas têm uma base muito mais forte. E, em segundo lugar, muita gente no mundo significa muito mais pessoas, o que dará mais trabalho de controle. Então você precisa fazer as pessoas se tornarem ilhas para que você consiga dominar o comportamento delas. Se você não as isolar, elas não se tornarem átomos soltos na sociedade, você não consegue controlar o seu comportamento. Tá claro?
Tá claro? Tá ficando claro? Então você precisa que as pessoas sejam indivíduos avulsos. Aliás, não tem nada que nos deixa mais inseguros na vida do que ser avulsos. Se você já fez uma experiência de intercâmbio, mesmo que seja por 15 dias, vai ficar solto em Nova York. É desesperador. Você sozinho, sem conhecer ninguém, sem saber o que fazer, sem ter noção do que vai... Por quê? Porque aquela realidade em que você é um ente avulso, uau, você não tem referências, você não sabe o que você faz. É mais ou menos a sensação que a gente tem quando a gente fica perdido num lugar desconhecido. Você vai visitar alguém numa região, acho que todo mundo já teve essa experiência, você está num lugar desconhecido, e de repente você está perdido, você não consegue mais, cadê? Onde é que está fulano? Você começa a vaguear e não sabe o que você está fazendo ali, você está solto, é uma sensação desesperadora. Você nunca está tão vulnerável quando você é avulso. Ser avulso é se tornar vulnerável. Aliás, o Emile Durkheim, no livro dele, O Suicídio, mostra como, quando a sociedade perde as suas estruturas primárias, você perde a referência direta à família, você perde aquilo direto, você se torna tão fraco, você fica tão desesperado, que a sua vida diante dos seus olhos se torna tão descartável que a ideia de se matar cresce diante dos seus olhos. Então notem como o próprio Mircea Eliade diz, o Emile Durkheim diz nesse livro, notem como é extremamente normal que fenômenos como baleia azul surjam no nosso mundo. É claro. A vida não vale mais nada. A família não tem valor algum, você não consegue perceber sentido mais. É tudo tão descartável, em casa você tem tanta gente desconhecida. Você é tão solto no universo que é melhor jogar baleia azul. Então, fenômenos como esse não surgem assim, do nada. Claro, você precisa diminuir cada vez mais o crescimento da população para você controlar o comportamento dos indivíduos. Então, esses 4 pontos. Esses 4 pontos são fundamentais para a instauração do governo mundial. Revisando. Abolir a soberania das nações. 2. Eu vou repetir. Abolir a soberania das nações. 2. Estabelecer um governo mundial forte, para que as nações não possam se rebelar. 3. Controlar o comportamento humano através da estrutura da sociedade. E 4. Diminuir o número da população. O que não significa diminuir a mão de obra de trabalho, mas significa necessariamente colocar todo mundo para trabalhar. Isso é muito importante. Você tem que colocar todo mundo para trabalhar. Mulher, criança, todo mundo tem que trabalhar. Desde quando é pequenininho. Inclusive. Por enquanto isso ainda não está claro, mas vai chegar nesse ponto. Adiante se chegará. Nós vamos ver isso ainda. A mesma coisa quando a gente falava que iriam chegar, os mesmos que estavam atacando a pedofilia, chegariam a defender um amor intergeneracional. Porque está escrito, está tudo escrito antes, né? Então você prevê. As pessoas já estão dizendo que farão isso, né? Aí todo mundo, não, isso é absurdo, ninguém vai defender isso. Já tem seminário sobre isso, teve até na Câmara dos Deputados seminário para falar sobre isso. Do mesmo jeito, esse assunto virá à tona, né? Você tem que colocar todo mundo, desde quando possível, para trabalhar. Ora, quando em 1943, aliás, em 46, o John Rockefeller tentou mudar, o John Rockefeller II, tentou mudar os estatutos da Fundação Rockefeller para incluir essas 4 finalidades,
O conselho da fundação diz que não. Ou não, você não vai fazer isso. O que foi uma frustração para ele. Ele queria colocar 3 finalidades nos estatutos. Alterar as relações internacionais, através dessa palavra, né? Alterar as relações internacionais, na verdade, ele estava falando de eliminar a soberania das nações. 2, fazer estudos sociológicos para entender as estruturas sociais, e aí ele estava já embutindo a necessidade de controlar o comportamento das pessoas pela via sociológica, estava embutida a ideia aí por baixo. E por último, preocupar-se com os problemas internos dos Estados Unidos. E aí estava escondido o problema do controle populacional. Porque eles entendiam que um problema da máxima importância era o controle populacional. Eles achavam que era uma urgência política, senão a América ia entrar em convulsão. Então precisavam diminuir o crescimento da população. A Fundação Rockefeller não aceitou. Mas acontece que isso foi em 46. No ano de 36, 10 anos antes, morreu o Henry Ford. E quando morreu o Henry Ford, ele deixou 80% da sua fortuna para a fundação que ele criava com a sua morte, que era a Fundação Ford. Então notem que as empresas Ford até hoje são tocadas com 20% da herança do Henry Ford. Imagine o que é 80% disso. A Fundação Ford passou a ser a fundação mais rica do mundo. 1936. Só que uma fundação rica que não tinha estatuto, não tinha ninguém lá dentro. Ela se criava, mas ela não tinha... Então, veja, eles pediram a ajuda do John Rockefeller para compor os estatutos. O John Rockefeller ajudou a compor os estatutos. Ele não tinha conseguido em 46, mas em 49 eles publicaram os estatutos da Fundação Ford. Você encontra na internet. Chama-se Gaither Report. Rowan Gaither foi o primeiro presidente da Fundação Ford. Rowan, R-O-W-A-N, Gaither, G-A-I-T-H-E-R. Você encontra eles também escondidinho. Antigamente era mais fácil de encontrar, agora eles esconderam. Você não encontra tão fácil assim. E lá, ele diz, nas páginas 59 e 60, o texto que eu vou ler aqui para vocês, já traduzido, diz o seguinte: preste atenção, eu vou ler bem lentamente para vocês captarem o sentido profundo. O comitê e seus conselheiros acreditam que a manutenção da paz depende, em grande parte, da vontade e da habilidade das nações em implementar e fortalecer as Nações Unidas, até o ponto onde esta organização venha a se tornar, efetivamente, a estrutura de uma legal e jurídica ordem mundial. É aqui que aparece pela primeira vez a palavra New Order World, nova ordem mundial. Continua o texto. Antes, porém, que este objetivo possa ser alcançado, muitos problemas devem ser resolvidos dentro do quadro das Nações Unidas. Problemas que, no seu emaranhado e complexidade, parecem quase intransponíveis. No curso desta série de grandes tarefas, muitos conceitos tradicionais, como o da soberania das nações,
deverão ser submetidos a plebiscito e redefinição. Fim da citação. Ora, o relatório da Ford está dizendo que a Ford foi criada, a Fundação Ford, para criar a nova ordem mundial e rever, rediscutir, abolir a soberania das nações. Ou seja, atender àquela finalidade é a prioridade. Aqui nós começamos a entender que o aborto não é apenas matar criancinhas. O aborto está sendo colocado num contexto em que você precisa dominar a sociedade. Você quer criar uma nova ordem mundial. Ora, em 1953, a Fundação Rockefeller criou uma nova fundação, chamada Population Council, Conselho Populacional, fundada por 27 especialistas, com a finalidade de implantarem a cultura da morte. Eles não chamam assim, quem chama cultura da morte, quem criou esse nome de uma maneira felicíssima e mais precisa impossível foi São João Paulo II, na encíclica Evangelium Vitae. E diz aliás, criou-se o Conselho Populacional para promover, de fato, uma política de controle demográfico no mundo inteiro. Até 1953, o mundo era pró-vida, gente. O aborto era punido como crime no mundo inteiro. As pessoas achavam que o aborto é uma abominação. Não que não existisse, mas era algo tão absurdo que as pessoas entendiam com a clareza meridiana que o aborto é o absurdo mais absurdo que existe. Você matar um bebezinho no útero da própria mãe. Em 1953, começa-se, é o início, tem data, é o início da cultura da morte. A fundação do Conselho Populacional. Foi aí que começou, de fato, a reflexão sobre o modo de você incutir isso nas pessoas. No começo, os primeiros 3 períodos do Conselho Populacional foram períodos em que você colocava técnicas de empresariais, no fundo, técnicas empresariais, para você difundir os métodos contraceptivos. Então, esterilização, aí você criava clínicas de esterilização, programas de propaganda, como você diminui os custos disso, como você consegue oferecer mais, clínicas de ou melhor, fábricas de anticoncepcionais, de preservativos. Então investiu-se grana pesada em você descobrir anticoncepcionais, como você, através de hormônios, inibir a contracepção, como você faz para difundir preservativo, etc. Depois eles entenderam que não tinha jeito, que era necessário você colocar o aborto. Sem o aborto, você não vai conseguir acabar com aquelas concepções, aquelas gravidezes não planejadas, precoces. Você tem que abortar. Porque o número de pessoas que concebem contra a vontade, até hoje não é pequeno, né? Nos dias de hoje, que as pessoas têm todo tipo de meios, elas ainda acabam concebendo contra a vontade. Então, notem. Eles começaram a criar clínicas de aborto clandestino nos países em que o aborto não era legal, para você gerar uma demanda de abortos. E aí, uma vez que você gera o aborto clandestino, você mesmo denuncia o aborto clandestino, você diz, tem mulher morrendo por causa do aborto clandestino, tem mulher sofrendo por causa disso. A própria Adrienne Germain, da qual eu falarei novamente, confessa que ela, que era a difusora
do aborto legal veio trazer ao Brasil equipamentos de aborto clandestino e aborto inseguro. Ela mesmo conta. Notem que eles começaram a ampliar a prática do aborto, depois conseguiram que o aborto fosse despenalizado e legalizado nos Estados Unidos, primeiro só em Nova York, quando houve a decisão judicial que, com base no direito à privacidade, a coisa mais maluca de todas, reconheceu que as mulheres podiam abortar, e aí vinha gente para Nova York, carros e carros de pessoas com a namorada do lado para abortar, etc. Tal. Depois, em 73, nos Estados Unidos, através da decisão Roe versus Wade, famosa, eles ampliaram o aborto legal nos Estados Unidos até o 9º mês em todo o território nacional. Foi a primeira decisão da Suprema Corte que criava uma legislação e influenciava na legislação dos estados, contrariamente ao federalismo americano. Ninguém entende por que isso foi feito, foi tudo muito misterioso. Imagine que o juiz da Suprema Corte que julgou essa decisão era metodista, pastor. Os motivos ficaram obscuros até a sua morte. Como é que isso aconteceu? Claro, a gente percebe que há uma movimentação por trás muito grande. O Conselho Populacional estava trabalhando pesado. Depois, eles entenderam que não dava para fazer isso na América Latina, porque tinha muito católico. Então, eles criaram uma organização, a Ford criou uma organização, chamada Católicas pelo Direito de Decidir, para minar a resistência católica. Então pegaram uma ex-freira, a Frances Roberts, que se tornou ateia, completamente ateia, e disseram, olha, você você foi freira, você é a pessoa ideal para criar uma fundação católica para promover o aborto e minar a resistência da teologia moral católica. E aí ela fundou. Ela diz que, no começo, eles começaram timidamente, mas depois veio uma doação da Ford, que era pequena, mas muito significativa e que deu um pontapé inicial no trabalho da Catholics for Choice, das Católicas pelo Direito de Decidir. Uma doação pequena de $30 milhões por país, para assim, dar uma cócegas assim, inicial no trabalho das Católicas pelo Direito de Decidir. A Frances Roberts disse isso no livro dela. É Frances Kinsey, desculpa, não é Frances Roberts não, Frances Roberts é outra. Frances Kinsey. E aí, eles foram difundindo isso por todo lado, até o ponto que eles notaram no final da década de 60 que tudo aquilo era muito inútil. Um dos membros do Conselho Populacional era o famoso sociólogo americano, funcionalista Kingsley Davis. E o Kingsley Davis escreveu um artigo chamado Population Policy. Will current programs succeed? Política populacional, os programas atuais terão sucesso? E quando ele escreveu esse artigo, na verdade, ele tinha tido uma briga com o presidente do Conselho Populacional, tentando explicar isso para ele. Não entenderam. Depois ele escreveu na revista Science o artigo e mostrou que você não é com métodos empresariais que você vai conseguir ensinar as mulheres a abortarem. Você tem que afetar as motivações das mulheres. São métodos sociológicos. Você tem que mudar a metodologia. Então ele escreveu esse artigo. No primeiro momento ninguém entendeu. Olha o que ele escreve. Vamos ver aqui alguns trechinhos do artigo do Kingsley Davis.
Diz ele: mudanças suficientemente básicas para afetar a motivação de ter filhos seriam, prestem atenção, cada palavra aqui tem um peso. Mudanças suficientemente básicas para afetar a motivação de ter filhos. Quer dizer, se trata de te induzir a que você não queira ter filhos. É disso que se trata. Mudanças suficientemente básicas para afetar a motivação de ter filhos seriam mudanças na estrutura da família, no papel das mulheres e nas normas sexuais. Você tem que mexer na estrutura da família. Quem é que manda, quem é que dá as cartas, quem é que faz isso, quem é que faz aquilo. O papel de cada um. Segundo, papel das mulheres. A mulher tem que se tornar feminista, ela tem que perceber qual é a sua emancipação, ela tem que deixar de querer ser mãe, ela tem que se entender não apenas como mãe, mas como femme fatale, como fêmea fatal, né? Como mulher fatal, como diz aquele famoso filme francês, né? Ela tem que ela tem que virar uma mother woman, como diz a música dos... Você tem que entender que a maternidade te desmulheriza. A maternidade transforma num ser que está com o avental todo sujo de ovo. Você se nega, você se anula, você se cancela. Então você tem que se descobrir. Você não é imagina uma mãe. Mãe, você viver em função de filhos. Você é uma mulher, você tem que ser emancipada. A sua autoimagem tem que ser modificada. Você tem que se enxergar como um ser autônomo. Você é uma tarada, sei lá o quê, não sei como é que eu posso descrever isso, mas está dando para entender mais ou menos o que está aqui por trás. E nas normas sexuais, quer dizer, normas, você tem padrões sexuais, você tem que mexer nesses padrões. As pessoas, elas têm que ser desorientadas. Ora, continua o artigo do Davis. É óbvio que, se deve prevenir o crescimento excessivo da população, será necessário impor, de alguma forma, limites à família. A família não pode crescer. Você tem que limitá-la. Entretanto, continua ele, devido ao fato de que os cargos familiares são reforçados pelos sistemas de recompensas, castigos, sentimentos e normas da sociedade, qualquer proposta de se diminuir a posição da família é vista como uma ameaça, tanto pelos conservadores como pelos liberais. Então ele está dizendo, a família é recompensada socialmente. Então, por exemplo, se você casa, as pessoas dizem, que maravilha, você casou, parabéns, você é maravilhosa. Poxa vida, que coisa linda, um casamento, filhos, que coisa maravilhosa, está nascendo um bebê. Agora, quando você diz, não quero casar, você fala, ai, credo, nossa, você não quer casar, como assim? Eu quero ficar ficando minha vida inteira, eu não quero ter ninguém, eu quero ser uma piriguete. Nossa, mas que coisa horrível, nossa, que coisa horrorosa. Eu quero ser enfim, um freelancer, Nossa, mas que cafajeste, que canalha. Quer dizer, a própria sociedade te pune. Então ele está dizendo, como a família é forçada pela sociedade, então esse discurso aqui, a gente não pode ser ingênuo. Tanto os liberais quanto os conservadores não vão querer. Eles vão resistir. Então, consequentemente, nós temos que ir por um outro caminho. Continua ele.
As pessoas são acusadas de tentar abolir a família. Mas o que se necessita é uma restrição seletiva da família em relação ao resto da sociedade. Nós não estamos querendo abolir a família. Nós queremos o direito de todas as famílias. Você já ouviu esse discurso por aí? Nós não queremos acabar, nós não somos contra a família, nós queremos todas as famílias. Ou seja, se qualquer coisa, se você pega um grupo de pessoas e amarra um laço e diz isso aqui é uma família, a família em si não significa mais nada. Tudo o que significa qualquer coisa não significa nada em si mesmo. Portanto, você restringiu a família natural, de tal modo que ela se tornou uma exceção, cada vez mais estigmatizada, porque coisa horrorosa, casamento, tem que ter divórcio, gente, o que é isso? Uniões livres, né? Mas você tem que ter casamento desse tipo, casamento daquele outro tipo. Que horrível ter filho, filho é horroroso, mas você tem que adotar, você tem que dar filho para tal pessoa, barriga de aluguel para essa outra, você tem que fazer engenharia genética, gastar milhões com isso para que as pessoas tenham fertilização in vitro. Está entendendo? Então você vai restringindo a família, enquanto você do outro lado vai criando todo tipo de inflação da noção de família exatamente para destruí-la. Ora, continua o Kingsley Davis. E essa parte aqui é de uma precisão cirúrgica. Diz ele, um método estreitamente relacionado para se retirar a ênfase dada à família, o método é a modificação da complementariedade dos papéis do homem e da mulher. Você não quer que as pessoas tenham filhos, então você modifica a complementariedade do homem e da mulher. Ou seja, você submete a pessoa a um cardápio de opções sexuais tão grande que inclui, inclusive, aqui um pleonasmo, uma redundância, que inclui, inclusive, a autoerotização. Inclusive, eu dei uma palestra desse tipo para um núcleo, que eu não vou dizer, né, um determinado coletivo, e eles me fizeram essa pergunta. O que nós estamos aqui propondo, então, nós estamos caminhando para uma era de revolução sexual, de liberdade sexual. Eu digo, não, de modo algum vocês não estão entendendo. Nunca as pessoas foram tão pouco sexualizadas como hoje. Qualquer padre sabe disso. As pessoas hoje, elas com pornografia e masturbação se resolvem. Elas não estão tendo sexo nem no casamento. E elas já estão aprendendo a recorrer a isso desde a infância. Você tem que masturbar a criança, dizem alguns autores, desde que ele é bebezinho. Você tem que ensinar a masturbação desde quando ela é pequenininha. Não há nenhum problema nisso, na autoexploração sexual, você se conhecer, você se dominar melhor, você perceber os seus prazeres. Na verdade, você está gerando uma sociedade de pessoas tão individualistas que elas não necessitarão de ninguém para a sua vida sexual. A autoerotização é o norte, é como que o horizonte que nós temos diante de nós, e não é uma coisa teórica. Você tem nos casamentos já
essa realidade. As pessoas não estão mais fazendo relações sexuais. Às vezes eu, como padre, tenho que falar, minha filha, vai lá, pelo amor de Deus, vamos, meu filho, coragem. Porque eles não estão. Quantas vezes eu atendo jovens casados que eles dizem assim, nossa, padre, eu não vejo graça nenhuma na relação sexual com a minha esposa. Está tão viciado em masturbação que não enxerga mais graça na relação sexual. Mas nem com variedade. Fica totalmente sem graça. Nem mulher alguma. Ele não consegue. Porque isso vai gerando problemas. Eu tenho lidado com esse problema no dia a dia. Tem acontecido esse problema, essa realidade. Você tem esses... O que leva, por exemplo, um rapaz? Antigamente, um rapaz de 16 anos, ele só queria saber de arranjar namorada. Até a famosa música do Luiz Gonzaga, né? Ela só pensa em namorar, Mandacaru, quando fulorar na cerca, etc. Né? Ele estava falando de um fenômeno que na adolescência a pessoa ela queria namorar. Os jovens queriam namorar, eles tinham uma ansiedade pela vida sexual. O que leva um garoto, um adolescente, um jovem hoje, a ansiedade dele que é PlayStation, sei lá, cuidar do cachorro. Por que isso? Não tem mais, não consegue pensar em namoro, não está mais no horizonte. Por quê? Alguma coisa está acontecendo, as pessoas não percebem isso. Você tem que modificar a complementariedade do homem e da mulher. Você tem que afetar a complementariedade do homem e da mulher. Acontece que o Kingsley Davis disse o que tinha que ser feito, mas ele não sabia como fazer isso. Foi então que eles entenderam que havia gente que estava já fazendo isso. No primeiro momento, o Kingsley Davis não conseguiu convencer o pessoal da Fundação Rockefeller, ninguém, nem o Conselho Populacional a aderir a isso. Ele mesmo conta que foi a aluna principal dele, a Adrienne Germain, que conseguiu fazê-lo. A Adrienne Germain, numa conversa de 2 horas com o Rockefeller, ela conseguiu convencê-lo de que essa era a tática que tinha que ter seguida. E aí eles começaram a subsidiar o discurso feminista. Então, a Adrienne Germain, junto com uma outra feminista chamada Susan Beresford, começaram a entrar em contato com coletivos feministas do mundo inteiro. E aí eles descobriram quem é que tinha chegado ao núcleo da questão. E quem tinha chegado ao núcleo da questão era nada mais, nada menos do que o Karl Marx. Ele havia chegado ao núcleo da questão. As feministas haviam descoberto que o Marx chegara ao núcleo da questão. Portanto, vocês vejam como que para criar um governo mundial você tem que ter o controle da população. Para controlar a população você tem que reduzir o crescimento populacional. Para reduzir o crescimento populacional você tem que modificar a complementariedade do homem e da mulher. Vamos sair com esse esquema da cabeça e vamos fazer agora o nosso intervalo. E daqui a 15 minutos a gente volta para continuar com a nossa palestra.